seja com todos vocês hoje e sempre. Eu convido a amada igreja, aqueles também que estão em casa, a abrir hoje sua Bíblia no livro de Lucas. Hoje nós vamos ler alguns versículos que está no capítulo 19. Peça ao Senhor que fale hoje com você de um modo pessoal, que o nosso Deus é aquele que fala aos nossos corações. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos, respirando, Senhor. Estamos aqui te adorando com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Senhor, pela sua manifestação sobrenatural. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na sua dependência. O Senhor reconhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe o quanto somos dependentes de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, como vasos de barro nas mãos do oleiro. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reconhecendo o quanto somos pequenos diante de um Deus grandioso, um Deus que fala, um Deus que perdoa, um Deus que cura, um Deus que salva. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala, Senhor Jesus, usa os nossos lábios, Senhor Jesus, para que possa falar da sua palavra, que a sua palavra possa chegar, Senhor Jesus, aos nossos corações e transbordar, chegar nos corações daqueles que precisam ser tocados, que precisam ser curados, que precisam, Senhor Jesus, da sua visitação sobrenatural, que precisam ser salvos. Nós te pedimos, Senhor, que cada palavra possa vir diretamente do seu trono, alinhado sempre com a sua palavra. Toda palavra que for pregada possa estar sempre alinhada com a sua palavra, que possa chegar nos corações, Senhor, de um modo pessoal, que o Senhor quer falar. O Senhor conhece os corações que precisam ser tocados, transformados, salvos. Pai amado, nós te agradecemos. Tudo que nós fazemos é para dar glória ao teu santo nome. E em nome de Jesus. Amém. Aleluia e glória a Deus. Todos acharam? A mensagem de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 19. Vamos ler versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glória a Deus e aleluia. Pela salvação que o Senhor nos trouxe, podemos ver que Zaqueu, ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando. Jesus estava passando por Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó é a cidade que está no nível mais baixo do planeta, a 400 metros abaixo do nível do mar. E Jericó era a cidade adornada naquela época, e ainda hoje com palmeiras e tamareiras.
Era a cidade das fontes termais, era a cidade do lazer, a cidade da riqueza, que o próprio Zaqueu era muito rico. Era a cidade do luxo, do comércio, belíssimo naquele tempo, onde ficavam os jardins, onde Herodes passava as suas férias. Jesus estava passando por essa cidade. Jesus está passando pela última vez em Jericó. Ele estava subindo para Jerusalém e aquela seria a sua última passagem por ali, a sua última viagem para Jerusalém, porque naquela mesma semana Jesus seria crucificado. E ele passa por aquele local e podemos ver que duas pessoas ali aproveitou a passagem de Jesus, que ele fez a cura do cego de Jericó, não só a cura, mas também foi salvo pela fé, e depois a salvação também da casa de Zaqueu, não somente de Zaqueu, mas de toda a casa de Zaqueu. E podemos ver que essa passagem nos ensina muita coisa, porque tem oportunidades que você aproveita ou você deixa passar. Muitas vezes nós paramos para pensar na nossa vida, quantas oportunidades tivemos nas nossas vidas. Algumas nós abraçamos e outras nós deixamos passar. E aquelas que nós deixamos passar, passou. Não adianta se arrepender depois, portanto nós devemos estar atentos às oportunidades que o Senhor nos dá. Ali era a última oportunidade para aquele cego que estava ali gritando Jesus, quando Jesus passou, que enfrentou também a multidão, a mesma multidão que Zaqueu enfrentou, para ter com Jesus, e encontrou ali o seu milagre, a cura e a salvação. E também Zaqueu, que estava ali querendo ver Jesus, mas eu creio que ele não queria ser visto pelas pessoas, porque ele era um cobrador de impostos. Eu creio que ele não queria ser visto por Jesus, porque ele estava envergonhado, porque ele cobrava impostos, porque ele não estava numa situação legal, com o coração legal diante de Jesus, com a profissão que ele exercia. Mas se vê que ele tinha um coração disponível, porque quando nós vamos lendo a seguir, nós podemos ver que ele tinha essa disponibilidade de coração. Ele só não conhecia Jesus, que está dizendo que ele não conhecia, ele queria ver quem era Jesus. Então, amados, tem oportunidade que o Senhor nos dá e é hora de abraçar a oportunidade. Aquela era a oportunidade de Zaqueu, era a oportunidade daquele cego. E muitas vezes Jesus nos dá a oportunidade também de ter o nosso encontro com Ele e nós deixamos passar. E nós perdemos a oportunidade. Assim na nossa vida também, às vezes o Senhor nos mostra algo que nós podemos abraçar para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual, e nós deixamos passar. Então, essa passagem nos alerta a estar atento às oportunidades. Ali era a última oportunidade. Jesus estava indo para Jerusalém e ali, logo em seguida, podemos ver que já começa, logo em seguida, Jesus entra em Jerusalém e depois já vem a crucificação de Jesus, ele foi crucificado. E nos ensina que nós temos que estar atentos às oportunidades. E podemos ver que ali era um esquecido e outro odiado, que teve aquele encontro com Jesus. O cego estava esquecido ali naquele local. E Zaqueu era odiado pela profissão que ele exercia. Isso mostra que Jesus não faz acepção de pessoas. O pobre e o rico são carentes da graça de Deus. Temos é que ter o nosso coração disponível quando o Senhor vem a nós, a estar pronto a recebê-lo. Nós temos que estar pronto a receber com alegria, como Zaqueu recebeu. Porque ali podemos ver que Zaqueu e o cego também, eles receberam Jesus com todo... Diz que Zaqueu recebeu com alegria. E toda a riqueza ali era concentrada em Zaqueu. Podemos ver que diz assim, ó, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Imagina, quando eu leio a Bíblia, eu fico imaginando, vendo Jesus ali, no corpo físico, atravessando a cidade. Sempre onde ele estava tinha uma multidão.
E hoje ainda multidões se reúnem para adorar Jesus, que nós não podemos ver, mas nós sabemos que Ele está presente. E ali eles tinham essa oportunidade de ver ao vivo, e diz que eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos, é rico. A Bíblia faz questão de dizer que ele era o maioral dos publicanos e era rico. Portanto, amados, a riqueza, pode ter toda a riqueza do mundo, mas não nos preenche. Se a riqueza fosse tudo, Zaqueu não teria saído de casa para ir ver quem era Jesus. Porque ele tinha tudo, ele era muito rico. Diz que é o maioral dos publicanos, é rico. Então, amados, nós sabemos que por mais que seja rico, sempre terá um vazio aqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque olha o que diz no versículo 3. O versículo 3 diz que procurava ver quem era Jesus. Então ele não conhecia, mas ele sabia que Jesus estava passando e que ali havia uma multidão com ele, e ele queria ver quem é Jesus. Ele tinha essa vontade, a riqueza dele não bastava, tinha alguma coisa que estava vazia. Então ele queria ver Jesus, por mais que ele não queria ser visto por aquele povo, porque ele cobrava impostos, por mais que talvez ele se envergonhasse que Jesus visse ele, o que ele faz? Diz que procurava ver quem é Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele pequeno de estatura. Além da multidão, ele ainda era pequeno, não tinha como passar por toda aquela multidão. Nós sabemos que onde Jesus passava, sempre fala que tinha uma multidão. Pessoas queriam ouvir Jesus, pessoas queriam ver Jesus, pessoas queriam receber de Jesus milagres, pessoas queriam caminhar com Jesus. E ali Zaqueu pequeno, Zaqueu de pequena estatura, afrontou a multidão. O cego de Jericó também afrontou a multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então, assim, as pessoas queriam caminhar com Jesus, e Zaqueu, ele procura ver quem era Jesus. Está dizendo que ele não conhecia, ele queria ver quem era. Quem era Jesus que aquela multidão toda estava seguindo. E podemos ver que não foi a posição social, a riqueza ou o físico que impediram Zaqueu de romper as barreiras e de ir até Jesus, de enfrentar a multidão. Nada disso impediu Zaqueu. Ele queria ver quem era Jesus, e ele se coloca ali naquele sicômoro, em cima daquela árvore, e o versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, e a causa da multidão não podia ver por causa da pequena estatura. Então, podemos ver que o versículo 4 diz: então, correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Que maravilha, imagina, Jesus está passando, todas as pessoas querem seguir, e agora Zaqueu deixa a sua casa, deixa toda lá a sua riqueza, e ele vai e sobe naquela árvore, sobe no sicômoro para ver Jesus. É interessante que diz que ele vai correndo e subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar, e ele sobe na árvore e fica ali esperando que Jesus vai passar. Primeira coisa, Zaqueu, na sua posição, para subir naquela árvore, ele teve que descer. Porque para ver Jesus você pode subir, mas para ter um encontro com Jesus, você tem que descer. Para ouvir a voz de Deus, você precisa descer, você precisa se ajoelhar no seu quarto para ouvir a voz de Deus. Porque podemos ver que a Bíblia diz que Jesus, no versículo 4, então, correndo diante, subiu no sicômoro para vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu disse: Zaqueu, desce. Assim quando você tem um encontro com Jesus, você tem que descer, você tem que diminuir, e que eu diminua e o Senhor cresça. Você precisa diminuir para estar com Jesus, você precisa se humilhar, você precisa entender a grandeza do Senhor, você precisa descer. Então, a primeira coisa, Zaqueu, na sua posição para subir naquela árvore, ele teve que descer do seu orgulho. Zaqueu sobe com desejo de ver Jesus. Mas para você ter o encontro com Jesus, você precisa deixar a vaidade, você precisa deixar o orgulho. Enquanto você não deixar todas essas coisas do mundo, é impossível que você se dobre aos pés do Senhor, porque para ter o encontro verdadeiro com o Senhor, você precisa se dobrar. Você precisa se dobrar aos pés do Senhor.
você precisa se render, você precisa ser humilde. E ele, com toda a riqueza que Zaqueu tinha, podemos ver que diz que, mas é interessante que aqui no 5 ainda diz que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, podemos ver que Zaqueu estava ali para ver Jesus, mas ele não esperava ser visto. Mas a Bíblia diz que lá em João, capítulo 15, versículo 16, não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Muitas vezes as pessoas falam, eu encontrei Jesus. Não é Jesus que te encontrou, porque Jesus não estava perdido, é você que estava perdido, era eu que estava perdida. Então é Jesus que nos encontra. Podemos ver que Zaqueu estava perdido, e Jesus é que olha para cima. Talvez ele não pensava que Jesus fosse passar no meio daquela multidão, que ele ia olhar para cima, mas quando Jesus tem um encontro, ele vai até nós, quando ele conhece os nossos corações. Um exemplo é aquela mulher samaritana. Ela ia no poço de Jacó a pegar água num horário que não tinha ninguém. Ela não queria ser vista por ninguém. Mas Jesus, ele muda a sua rota, ele muda o seu caminho, que não era acostumado a passar por ali, e vai ao encontro daquela mulher. E quando ele vai ao encontro daquela mulher, aquela mulher é transformada, e outras pessoas também foram transformadas através do testemunho daquela mulher. E podemos ver que é a mesma coisa com Zaqueu. Zaqueu está ali na árvore, e Jesus olha. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, no meio da multidão, Jesus resolve olhar para cima. Jesus é aquele que sabe de todas as coisas, amados. Se ele sabe que você tem um coração disponível, não importa em qual situação você se encontra, ele vai para você. Mas você também tem que dar um passo. Podemos ver que olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa, depressa. E depois ele fala assim: pois me convém hoje ficar na sua casa. Amados, como está a sua casa? Se Jesus chegar hoje para você e falar: hoje me convém ficar na sua casa, você está preparado? A sua casa está preparada para receber a Jesus? Hoje me convém ficar na sua casa. O seu coração está preparado para receber Jesus? Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor. Você está preparado para esse encontro com Jesus, para essa recepção de Jesus? Porque Zaqueu, ele foi ali para ver Jesus, e agora Jesus fala para ele, quando chega, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Se Jesus chegar para você e falar: me convém hoje ficar na sua casa, qual seria a sua resposta? A sua casa está preparada? Você está preparado para receber Jesus na sua casa? Como Jesus encontra hoje a sua casa? Como encontra a sua casa hoje com seus familiares? Como Jesus irá te encontrar hoje se Ele vai na sua casa? Ele vai encontrar a paz na sua casa? Vai encontrar a família unida? Vai te encontrar com o coração pronto a recebê-lo? Como está a sua casa? Jesus hoje está perguntando para tantas famílias, porque Jesus chegou na casa de Zaqueu e a sua casa foi salva. E talvez hoje Jesus está falando para você: hoje me convém ficar na sua casa. A sua casa está pronta para receber Jesus? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Aleluia. Podemos ver que no capítulo 4, Zaqueu sobe para ver, mas no capítulo 5, ele desce para ouvir a voz. E é maravilhoso, amados, quando nós estamos atentos à voz do Senhor, quando o Senhor nos fala e nós entendemos que Ele está falando conosco, quando nós observamos a palavra do Senhor. Hoje eu estava lendo essa passagem antes de vir para cá e vi, nossa, quanto ensinamento, quantas coisas maravilhosas. Enquanto no capítulo 4 ele subiu, agora no capítulo 5
Jesus manda descer. Jesus está mandando as pessoas a descerem. Muitas pessoas não teve ainda o encontro com Jesus porque tem alguma coisa impedindo, estão se sentindo muito no alto, orgulho, pecado não confessado, falta de perdão. Devemos descer, amados. Ser humilde, a humildade é o contrário do orgulho. A humildade toca no coração de Deus. Muitas pessoas ainda não teve encontro com Deus porque falta humildade no coração, falta pureza de coração. E para ter um encontro com Jesus, você vai ter que descer. Vai ter que descer do seu orgulho, descer de tudo aquilo que não provém de Deus. Diz que, olha aqui, o que é maravilha. No versículo 6, fala de obediência. Ele subiu para ver, desce para ouvir a voz, e agora ele obedece a voz. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Então, amados, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós aprendemos muito com as passagens que o Senhor nos fala. Ele subiu para ver, ele desce para ouvir a voz, e agora ele obedece. Porque não basta ouvir a voz de Deus se você não obedece. Não adianta você ouvir a voz de Deus, Deus está falando com você e você está fazendo de outro jeito. Não, se você não obedecer não vai servir para nada. Não basta ser ouvinte da palavra, mas aqueles que caminham de acordo com a palavra. Não só ouvidores, mas aqueles que fazem segundo a palavra. E podemos ver que ele obedece a Deus. E uma coisa maravilhosa aqui também, que ele recebeu com alegria. Eu estava falando ainda há pouco, você está disposto a receber o Senhor na sua casa? Você está disposto a receber com alegria o Senhor? Porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Tem pessoas que se sente muito pecador e não vai para Jesus, como Zaqueu, fica assim, quer só ver Jesus, mas não quer ser visto. Mas se você tiver um coração disposto a receber com alegria, o Senhor vem até você. Diz que ele desceu, ele escutou a voz do Senhor, ele desce, escuta a voz do Senhor e ele obedece a voz do Senhor. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Recebe com alegria a visitação do Senhor. Recebe com alegria Jesus como seu único e suficiente Salvador. E Ele transformará a sua vida naquilo que for preciso. Porque nós podemos ir para Jesus do jeito que nós estamos. Podemos ver que um estava cego, o outro estava se sentindo envergonhado devido à sua profissão, que era o cobrador de impostos, era muito rico. Então nós devemos ir do jeito que nós estamos, porque é o Senhor que nos transforma. Devemos ir com alegria, receber com alegria o Senhor. E podemos ver que o versículo 7, ele já fala de um julgamento do povo. Todos os que viram isso, olha isso, todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como pecador. É sempre assim. Quando Jesus perdoa uma pessoa que está vivendo no pecado, que as pessoas conhecem e falam, nossa, olha lá, aquele lá é um pecador. Olha, o que ele está fazendo na igreja? O que ele está fazendo pregando a palavra? É um pecador. Mas nós podemos ver que as pessoas que Jesus chama são aqueles que são pecadores. Podemos ver que o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos e ele foi chamado para pregar para nós, os gentios, o evangelho. Podemos ver que em Lucas 5, no capítulo 5, versículo 31 e 32, ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mas as pessoas não entendem que quando vê uma pessoa que é muito pecadora, quando se converte, as pessoas não acreditam, mas Jesus a conhece, que teve ali um arrependimento. Porque Jesus, ele não veio para aqueles que são sãos, veio para os doentes, veio para os pecadores, para chamar ao arrependimento. A palavra pregada de Jesus
sempre foi: arrependei-vos, o reino dos céus se aproxima. E assim pregava João, assim pregavam os apóstolos de Cristo, o arrependimento. E quando as pessoas se arrependem, se transforma, só que tem julgamento. Mas a palavra de Deus diz: não julgueis para não seres julgados, porque com a medida que medires, será medidos também. As pessoas não entendem isso, então as pessoas julgam. Quando vê uma pessoa: nossa, eu conheço aquela pessoa, é tão pecador, cometeu tantos pecados, agora está na igreja, agora está pregando a palavra. É porque essa pessoa já confessou os pecados e já foram perdoados. Podemos ver que todos que estavam ali, que conheciam Zaqueu, que via ele cobrando imposto deles, disseram: mas Jesus está se hospedando na casa de um homem pecador. É o julgamento. Então, amados, muitas pessoas até não vão para a igreja com medo do julgamento das pessoas. Querem ver Jesus, querem ter um encontro com Jesus, tem até um coração disponível, mas pensam: o julgamento das pessoas. Eles me conhecem, eles conhecem os meus pecados. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e deixamos, tudo muda. Quando nós encontramos Jesus realmente e temos o nosso coração voltado para Ele, o desejo de caminhar e abandonar os pecados e começar uma vida nova, tudo muda, amado. As pessoas mudam o caráter, mudam o jeito de falar, tudo muda. Só que as pessoas que conhecem continuam a julgar. Podemos ver que todos ali que viam Zaqueu naquela posição de cobrador de impostos, naquela posição de publicano rico, agora julga porque o Senhor se hospeda na casa dele. Então, amados, nós podemos ver que Jesus é aquele que não faz acepção de pessoas. Está lá no livro de Atos, o capítulo 10, verso 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Podemos ver que, do mesmo modo que ele atendeu o clamor do cego, no mesmo modo, do cego lá em Jericó, ele atendeu do mesmo modo Zaqueu com as suas riquezas. Então, amados, não importa o pecado no qual está vivendo hoje, se você tem um coração disponível, o desejo de estar com Jesus, você tem que descer aos pés de Jesus para ter esse encontro como Zaqueu teve. Que, como nós vimos, que ele teve obediência, ele subiu para ver e desce para ouvir a voz e obedece a voz de Deus e teve um arrependimento. Então, assim, tem muitas coisas que nós podemos pegar para a nossa vida dentro dessa passagem. E toda passagem que nós lemos na Bíblia nos dá muito ensinamento para levar para a vida, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos encorajar, para nos fazer crescer espiritualmente, para nos dar força para abandonar os pecados, para entender que Jesus é aquele que faz uma obra completa e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Essa passagem nos ensina que não tem riqueza maior do que o encontro com Jesus. Não tem nada que possa substituir a presença do Senhor. Podemos ver, olha no versículo 8, o que diz: Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Olha isso, ele encontrou a riqueza dele, não é mais aquela riqueza de ouro e de prata e de dinheiro, não, ele encontrou a riqueza dele. Agora o coração dele está tão feliz, ele recebeu com tanta alegria o Senhor, que ele fala: Senhor, agora eu não preciso mais desse dinheiro, eu não preciso mais dessa riqueza, eu preciso do Senhor. Eu quero ser perdoado, eu quero colocar a minha vida em ordem, eu quero caminhar com o Senhor. Essa alegria ninguém pode tirar de mim. É a alegria da nossa salvação, é a alegria de quando chega Jesus e preenche aquele vazio que nada preencheu. Pessoas tentam preencher um vazio que tem com drogas, comprando coisas, com riquezas, como o próprio Salomão, depois de ter 1000 mulheres, depois de ter toda a riqueza, toda a sabedoria, ele considerou tudo aquilo vaidade. Amados, a importância maior da nossa vida é buscar as coisas celestiais. As coisas terrenas são passageiras, mas as coisas celestiais são eternas. E é as coisas celestiais que nós precisamos ter na nossa vida. É o Senhor que precisa preencher esse vazio que você se encontra, essa depressão, essa ânsia, esse pânico. É o Senhor que chega e nos preenche de um modo que não nos falta nada. Mesmo nos momentos de maior tribulação, não nos falta nada, porque nós temos ali a presença. Uma coisa é você passar por um problema, por uma doença, por uma situação difícil sozinho. Outra coisa é você passar com Jesus. Porque Jesus, quando está conosco, Ele nos dá
Ele nos dá força, Ele nos dá paz, Ele nos preenche. Por mais que em alguns momentos nós sentimos triste, quando nós nos ajoelhamos e começamos a falar com Ele, nós nos acalmamos. Quando nós descemos nos seus pés, nós subimos já com alegria, porque Ele, quando escuta as nossas orações, Ele acolhe no odre no céu. E quando as nossas orações chegam, a glória do Senhor desce sobre nós. É importante, amados, ter uma relação com o Senhor, uma relação estreita com o Senhor. Podemos ver que Zaqueu, ele teve uma mudança ali da água para o vinho. Diz que entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Primeiro o Senhor fala com Zaqueu, agora o Zaqueu fala com o Senhor. Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Não interessa mais os bens, me interessa caminhar com o Senhor. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Agora aquelas pessoas que estavam ali iradas com Zaqueu, que foram defraudados, Zaqueu disse, Senhor, eu devolvo 4 vezes mais, eu tenho tanto dinheiro, eu devolvo, se alguém eu defraudei, se alguém eu peguei indevidamente, agora eu dou 4 vezes mais. Nada disso mais me importa, o que me importa é caminhar com o Senhor. Essa passagem, amados, é muito rica. Ela nos ensina a grandeza de caminhar com o Senhor, que não se pode comparar com nenhuma riqueza. Amados, nós fomos comprados não com preço de ouro, com preço de prata ou com preço de pérola, nós fomos comprados com preço de sangue. É a nossa salvação, é a nossa vida eterna, é isso que importa. E isso Zaqueu entendeu muito bem. Aí ele disse que agora eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse, agora sim, olha só, verso 9. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. É isso que eu te perguntei antes. Amados, vocês estão prontos a receber Jesus na vossa casa? Porque podemos dizer que a salvação chegou na casa de Zaqueu. Quando saiu aquilo que não pertencia a Deus, quando saiu aquilo que era indevido, que não pertencia a Ele, que Ele devolveu às pessoas, que Ele deu aos pobres, agora Jesus entra. Agora aquilo que não pertencia a Deus sai e a presença entra. É muito importante, amados, nós estarmos preparados, a nossa casa, para receber Jesus. É importante nós estarmos com o nosso coração preparado para receber Jesus, para dar valor ao sangue de Jesus que nos salvou. E podemos dizer que então ele disse, hoje a salvação chegou nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Então, amados, estão te julgando porque você era um pecador. As pessoas estão julgando por causa do seu passado. Jesus está dizendo, também este é filho de Abraão. O Senhor conhece os corações. A Deus ninguém pode enganar, amados. Podemos ver que ele foi ali para ver Jesus, e agora Jesus vai para a casa dele e diz que hoje houve salvação nesta casa. Hoje Jesus também pode ir na sua casa, mas você tem que estar preparado para receber. Você tem que estar preparado a abandonar tudo aquilo que não pertence a Deus, a tirar da sua casa, a tirar da sua vida tudo aquilo que não pertence ao Senhor, para que possa entrar a presença, para que possa se manifestar a presença, para que possa habitar na sua casa a presença gloriosa. Porque quando o nosso Deus habita na nossa casa, nós temos paz, nós temos harmonia, nós temos tudo o que nós precisamos. Porque Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Diz que ainda hoje, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. E depois ele fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amados, não importa a situação no qual se encontra, tem pessoas que realmente se sentem perdidas, tem pessoas que realmente se sentem envergonhadas diante de tantos pecados. Mas quando estamos caminhando no mundo sem conhecimento a Deus, como Zaqueu não conhecia Deus, que ele foi ali para ver quem era, nós caminhamos no mundo, caminhamos de acordo com o mundo, de acordo com o sistema, de acordo com que as pessoas que estão no mundo caminham, porque a luz ainda não chegou, porque Jesus ainda não chegou, porque nós não conhecemos ainda Ele. Mas quando nós conhecemos a Ele, tudo muda. Quando nós conhecemos Jesus, nós somos curados. Como diz, não vim para chamar os justos, sim aos pecadores, ao arrependimento. O Senhor hoje está falando, qual o seu pecado?
O que está te impedindo? O que está te impedindo de ter o encontro? O que está te impedindo de descer aos pés do Senhor? É o orgulho? É a falta de confessar os seus pecados? É a falta de perdão? É a falta de perdoar, de pedir perdão? O que está acontecendo com a sua vida? Qual o pecado que está te impedindo? Qual o muro que está te separando do Senhor? Porque muitas vezes o nosso pecado é como um muro. Tem pessoas que não vão para Jesus que se sentem envergonhadas porque tem um muro, um pecado que separa. E hoje Jesus está pronto a te perdoar. A porta da graça está aberta. Se você estiver disposto a descer para ouvir a voz de Deus, se você está disposto a obedecer a voz de Deus, se você está disposto a enfrentar o julgamento das pessoas, porque as pessoas vão te julgar sim, mas se você está disposto a ter um arrependimento real diante de Deus, Ele vai na sua casa, Ele vai até você, Ele vai te perdoar e a salvação vai chegar na sua casa, e a salvação vai chegar na sua família. Amados, eu gosto de falar muito da salvação, porque muitas pessoas querem buscar cada vez mais, querem ir na igreja para buscar, a maioria das pessoas querem buscar prosperidade de riquezas. Podemos ver que Zaqueu, ao contrário, as riquezas ele doou, ele não interessava mais porque ele quis agora estar com Jesus. Então as pessoas, ao invés de buscar Jesus, vão buscar riquezas. A maior parte das igrejas hoje prega prosperidade de riquezas, prosperidade de coisas terrenas, coisas passageiras. Outros vão para buscar cura física, mas não pensam que o nosso corpo, a Bíblia diz que é como a erva, que seca e cai. É a palavra de Deus que é eterna. Então, amados, eu gosto muito de falar mais da salvação, porque a salvação é eterna. A salvação é viver com o Senhor para sempre. Para sempre, não tem fim, é para sempre. Então, muitas pessoas estão buscando coisas passageiras, estão buscando somente coisas terrenas, como se fosse viver para sempre nessa terra. Uma vez eu falei numa pregação, num dia de culto de oração, que as pessoas buscam muita cura. Eu até falei que se for para ser curada e não ser salvo, eu prefiro ser salva e ser curada no céu, e não ser curada e ser curada no céu. Começaram a falar nas igrejas por aqui, aqui na Itália, que eu tinha falado que eu não acreditava em milagre. Foi subentendido, eles pegaram aquele pedacinho da pregação que eu estava falando, porque tem pessoas que vão buscar a cura, somente a cura, não está pensando na salvação. Então eu falei isso, que se for para ser curada e não ser salva, eu prefiro ser salva e ser curada no céu, porque no céu as pessoas não estão doentes, estão saudáveis. No céu não entra pecado, no céu tudo é puro. Então, se for só para ser curada e não ser salva, eu quis dizer que eu prefiro estar no céu curada e salva, com o Senhor, face a face, adorando, do que ficar curada como as pessoas, porque eu vejo pessoas buscando muita cura física, sem pensar em buscar aquele que cura, sem pensar em buscar aquele que pode curar e salvar. Podemos ver que aqui, nessa última passagem, Jesus estava indo para morrer, para versar o seu sangue, para nos salvar, para nos lavar, para nos libertar. E ele ainda teve misericórdia de duas pessoas ali na sua última passagem. Ele sabia que ali era a sua última passagem, estava indo para Jerusalém, estava indo para ser crucificado. E Jesus teve compaixão de um rico que se arrepende e de um pobre que estava esquecido, aquele cego. Então, amados, nós podemos ver que nós temos oportunidade, não importa a situação no qual nos encontramos, nós temos que ter um coração disponível para o Senhor. Todos dois foram salvos, não só curados, o cego foi curado e é salvo. Podemos ver que ele fala: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o Senhor: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Aí sim, se você é curado e salvo. Mas muitos buscam somente a cura e não pensam no eterno.
Não pensa na salvação. Não pensa que nós vamos ter uma vida inteira com o Senhor, adorando o Senhor. No céu lá não tem horário, não tem noite, não tem dia. É adoração dia e noite com o Senhor. É isso que nós queremos, amados. Não importa o que nós passamos aqui na terra, o sofrimento, tudo que nós passamos aqui na terra, o que importa é estar em eterno com o Senhor. Portanto, amados, eu quero fazer um apelo hoje para a sua vida. Recebe o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não recebeu. Se você está afastado por algum motivo, por causa de julgamento, porque as pessoas falaram, você era um pecador, agora está na igreja. Não dê ouvidos. Dê ouvidos à voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Desce do seu orgulho. Caminhe na obediência. Não se preocupe com o julgamento. Arrependa-se diante do Senhor, confessa e deixa, e o Senhor é pronto a te perdoar. Enquanto a porta da graça é aberta, nós temos oportunidade. Eu sempre falo, não deixa para amanhã, amanhã pertence ao Senhor. Hoje nós estamos aqui vivos, respirando. Quem sabe amanhã não sabemos, é só o Senhor que sabe. Portanto, amados, entregue hoje a sua vida ao Senhor, a sua casa ao Senhor, a sua família ao Senhor. Coloque tudo nas mãos dEle, que tudo aquilo que está nas mãos do Senhor está seguro. Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor está seguro. Não deixe para amanhã. Tire tudo aquilo que está na sua casa, que está te afastando de Deus, que está impedindo a presença do Senhor de entrar na sua casa. Zaqueu, ele tirou tudo, ele deu aos pobres. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Restituo 4 vezes mais as pessoas que foram defraudadas. Tire tudo aquilo que está impedindo. Porque o Senhor é a nossa riqueza. Aqueles que caminham com o Senhor são ricos, muito ricos, e nada falta, porque o Senhor é aquele que preenche toda a área das nossas vidas. Como eu estava falando, a pessoa vai buscar prosperidade, vai buscar milagre, mas quando nós buscamos o Senhor dos milagres, o Senhor que dá prosperidade, o Senhor que pode preencher todas as áreas da nossa vida, agora nada nos falta. Eu quero concluir dizendo isso, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Quando nós temos Ele, Ele cuida de todas as áreas das nossas vidas. Enquanto nós vamos buscar uma coisa só, Ele tem tudo para nos dar. Ele é a nossa riqueza, tudo é dEle, é Ele e é para Ele. É o nosso Deus maravilhoso. A Deus toda honra e toda glória. Aleluia.